No século XX, Guimarães Rosa foi um dos maiores e melhores autores e escritores do Brasil. Ele também fez parte da terceira geração modernista, que dá para se notar pelas suas obras, onde aparenta neologismo, que é a estrutura narrativa não tradicional e regionalismo atrelado a temas universais. Ele é bastante conhecido pela prosa peculiar, mas também conhecido pelas poesias, contos, novelas e etc. Ele reivindicou novos vocabulários, assim criando novas linguagens poéticas. Guimarães Rosa foi uma das principais expressões da literatura brasileira. O romance Grandes Sertões e Veredas é sua obra-prima. Ele fez parte do terceiro tempo do modernismo, caracterizado pelo rompimento com as técnicas tradicionais do romance. João Guimarães Rosa nasceu em Codisburgo, pequena cidade do interior de Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Cursou medicina na Faculdade de Minas Gerais, formando-se em 1930. Nesse período, foi feito seus primeiros contos, publicado na revista O Cruzeiro. Depois de formado, Guimarães Rosa foi exercer a profissão em Itaguara, município de Itaúna, onde permaneceu por 2 anos. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, voltou para Belo Horizonte para servir como médico voluntário da Força Pública. Posteriormente, atuou como oficial médico no 9º Batalhão da Infantaria em Barbacena. Em 1936, Guimarães Rosa participou de um concurso ao Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, com uma coletânea de contos chamada Magno, conquistando o primeiro lugar, mas acabou não publicando a obra. Em 1938, já era cônsul adjunto na cidade de Hamburgo, na Alemanha, quando o Brasil rompeu aliança com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Guimarães, junto com outros brasileiros, em 1942, libertado no fim do ano, seguiu para Bogotá como secretário da Embaixada Brasileira. Entre 1946 e 1951, residiu em Paris, onde consolidou sua carreira diplomática e passou a escrever com maior frequência. No início da carreira diplomática, no cargo de cônsul adjunto do Brasil em Hamburgo, Guimarães Rosa conheceu Araci Moebius de Carvalho, futura Araci Guimarães Rosa, funcionária do Itamaraty. Araci era chefe da seção de passaportes do Consulado Brasileiro em Hamburgo. Ela facilitou a concessão de centenas de vistos para as famílias de judeus escaparem da morte nos campos de concentração de Hitler. Em 1963, Guimarães Rosa foi eleito por unanimidade para a Academia de Letras, ABL, mas somente tomou posse em 16 de novembro de 1967 e 3 dias depois da posse sofreu um infarto. João Guimarães Rosa morreu no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1967. O ambiente interiorano em que Guimarães Rosa nasceu contribuiu para que Rosa construísse um imaginário fundamental para a construção de seus enredos. O cenário rural que serve de espaço geográfico para o desenrolar de suas narrativas não o situa como um escritor exclusivamente regionalista. Ocorre também a exploração das dimensões filosóficas e psicológicas da condição humana, o que faz com que a obra tenha um caráter universal. Essa tentativa de configuração de enredos universalistas é auxiliada pela linguagem, que se torna um recurso altamente expressivo. Em suas excursões pelos sertões, Rosa fez inúmeras anotações de expressões, termos e dizeres típicos das pessoas que iam encontrando em suas caminhadas pelos interiores do país. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as obras dele. Em 1936 ele lançou seu livro Magma, em 1946 Sagarana, em 1947 Com o Vaqueiro Mariano, em 1956
Lançou Corpo de Baile, que foi dividida em 3 novelas, que foram Manuelzão e Miguelim, No Urubuquaquá, No Pinhém e Noites do Sertão. Ele lançou em 1956 Grande Sertão Veredas, 1962 Primeiras Histórias e 1964 Campo Geral. Porém, dentre todas essas obras que ele lançou, a principal obra dele foi Grande Sertão Veredas, lançada em 1956. Essa obra é elogiada pela linguagem e pela originalidade de estilos presentes no relato de Riobaldo. Riobaldo é um dos personagens do livro. O livro conta um romance de Guimarães Rosa que conta a história de amor entre os jagunços Riobaldo e Diadorim e se passa no sertão durante a República Velha. O livro é narrado em primeira pessoa pelo protagonista da obra, o ex-jagunço Riobaldo, e o romance faz parte da terceira fase do modernismo brasileiro, também chamada de pós-modernismo. A obra de Guimarães Rosa é caracterizada pelo fluxo de consciência e presença de neologismos. Guimarães Rosa foi um grande e renomado escritor brasileiro que recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira literária, como o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, que foi em 1963, que foi um prêmio prestigiado pela contribuição para a literatura brasileira. Temos também o Prêmio Jabuti, ele ganhou duas vezes, inclusive, que foi o primeiro foi em 1957, que ele recebeu por conta da sua obra Grande Sertão Veredas, e o segundo foi por conta da sua obra Primeiras Histórias, que foi em 1962. Temos também o prêmio Carme Dolores Barbosa, que foi em 1957, que foi outro prêmio que ele ganhou graças à sua obra Grande Sertão Veredas. E temos também o prêmio Fábio Prado, que foi em 1958. Ele recebeu esse prêmio graças ao seu conjunto de obras. E claro, teve diversos outros, mas esses aqui são só os mais prestigiados